eu resolvi, então, fazer uma rápida... Eu resumi, eu peguei todos os slides e dei uma enxugada neles, tá? Primeira coisa, você precisa entender o seguinte. Para que você estuda a função da linguagem? Quando a gente estuda a função da linguagem, a gente está estudando o gênero. Porque todo gênero, seja uma carta, seja um e-mail, seja um bilhete, seja um conto, uma crônica, um poema, uma notícia de jornal, todo gênero, ele é caracterizado pela sua função social, pela sua estrutura e pela sua linguagem. Então, quando a gente fala em linguagem, a gente não pode ignorar essa questão das funções. Entendem? Por quê? Porque cada ato comunicativo requer uma linguagem diferente. As minhas intenções, ao me comunicar com você, é que vão orientar as minhas escolhas linguísticas. Isso quer dizer o quê? Se eu quero convencer, eu vou usar uma linguagem. Se eu quero emocionar, eu vou usar outra linguagem. Se eu quero informar, eu vou usar outra linguagem. E assim seguimos. Então, quando a gente tem uma intenção, ao nos comunicarmos, né, quando nós temos uma intenção ao nos comunicarmos, nós temos que saber que essa intenção é que vai orientar as escolhas linguísticas, fazendo com que a mensagem tenha linguagem X ou linguagem Y. Entendem? Então, quando nós estudamos as funções da linguagem, nós estamos estudando as diferentes linguagens que compõem os gêneros textuais. E isso é fundamental, tá? Então, de certa forma, a gente continua estudando o gênero, né? Ó, aí estão as 6 funções da linguagem. Vocês estão vendo? Função referencial, função emotiva, função poética, função apelativa, função metalinguística e função fática. Abaixo delas, nós temos os elementos da comunicação, porque cada função da linguagem põe ênfase num elemento da comunicação. A função referencial enfatiza o referente. A função emotiva enfatiza o emissor. A função poética se preocupa com a própria mensagem. A função apelativa se preocupa com o receptor. A função metalinguística se preocupa com o código. E a função fática se preocupa com o canal. Está na apostila 2, tá? Página 41. Tudo bem? Tudo certo, gente? Então, olha só. Num ato comunicativo, os elementos básicos são emissor, mensagem e receptor. Não é isso? Beleza, ok. Mas toda mensagem tem um conteúdo, tem um teor, que nós chamamos de referente. Então, referente é o teor, é o conteúdo da mensagem. Código, o que é código? É o sistema compartilhado pelos falantes para que a mensagem possa ser compreendida. O que é esse sistema? Conjunto de signos, de sinais, de regras, de símbolos. Por exemplo, a língua portuguesa é um código. Braille é um código. Libras é um código. E existem as línguas artificiais, né? As linguagens artificiais. Por exemplo, a linguagem musical, a linguagem literária, a linguagem publicitária. São códigos. Por quê? Porque tem suas características próprias, tem suas regras, tem seu léxico, tem seus signos, seus símbolos. Então, código é um sistema que permite a comunicação. Um conjunto de regras, de símbolos, de signos, que deve ser compartilhado para que haja entendimento, né? Aqui nós estamos compartilhando um código, que é a língua portuguesa. Se você não falasse português, se você só falasse alemão, não haveria comunicação. E o canal? E o que é o canal? O canal é o canal de comunicação, exatamente isso. Só que não é um canal físico, como um cano, entende? É um canal
sonoro, imagético, é algo que você não vê, né? É um fio invisível que conecta as pessoas. Então, você vai pensar em canal como a fina conexão, a conexão que se dá entre os indivíduos no ato comunicativo, a relação, a sintonia, tá bom? Pensem em canal como essa sintonia, tudo bem? Aí, nós chegamos, então, às funções da linguagem, nós vamos falar de cada uma delas. O que a gente conseguiu hoje, né, gente? Porque às 3h30, né, eu começo uma aula em outra turma, né? Mas eu vou fazer o possível, tá bom? Tudo bem? Anotem só palavras-chave para a gente poder avançar, tudo bem? Vamos lá. Função referencial é quando você usa a linguagem com função, com propósitos, melhor dizendo, informativos. A função referencial, ela foca na terceira pessoa. Por quê? Porque é uma linguagem objetiva, que não se preocupa com expressão de sentimento, nem persuasão do interlocutor, nada disso. Ela se preocupa com o teor, com o conteúdo, com a informação. Por isso que é uma linguagem tão objetiva, tão árida, em terceira pessoa, porque meu olhar está sempre focado no terceiro elemento, que pode ser uma pessoa, pode ser um fenômeno, pode ser um objeto, mas eu sempre vou falar de alguém, de algo, de alguma coisa. Meu discurso vai estar sempre voltado para falar sobre algo, sobre alguém, sobre alguma coisa, de maneira objetiva, em terceira pessoa, impessoal. Essa é a linguagem referencial. Por isso as características aqui, ó. Apresenta-se em terceira pessoa, com predominância da denotação, a fim de caracterizar a impessoalidade. Certo? Então, guardem isso. Função referencial é impessoal. Tem como propósito a informação, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Há menos de um mês para a realização de mais um Rock in Rio, a organização do Super Festival Carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos e que serão bloqueados na revista realizada por seguranças em cada pessoa que quiser entrar na cidade do rock. Por que eu grifei esse trecho? Ó, a organização do Super Festival Carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos. Eu tenho divulgou aqui, vocês estão vendo? Está em terceira pessoa. Antes de divulgou, eu tenho o quê? A organização do Super Festival Carioca, que é o sujeito. Divulgou o quê? O objeto, ó, uma lista de itens considerados proibidos. Seja o sujeito, seja o objeto, reparem que o texto está sempre falando de alguém, de alguma coisa. É sempre focado na terceira pessoa, tá? Por isso, função referencial. É a linguagem jornalística, é a linguagem científica, né? Por exemplo, um gráfico. Um gráfico é um bom exemplo de função referencial. Se você combina aí linguagem verbal e não verbal, o resultado disso vai ser o quê? Informação. Ok? Tudo bem? Depois nós temos a função emotiva. A função emotiva está centrada no emissor. Quer dizer o quê? Eu falo de quem? De mim mesmo. Na função emotiva, você expressa a sua subjetividade. E o que é subjetividade? Pensamento, sentimento, emoção, opinião. Entende? Por isso que a função emotiva recebe também o nome de função expressiva. Estão vendo aqui? Também chamada de função expressiva. Ok? Na função emotiva, você sempre vai encontrar marcas dessa expressividade. Por exemplo, aqui temos algumas características, ó. Uso da primeira pessoa, pontuação expressiva. Que pontuação é essa? Ponto de exclamação, reticências, né? Numa conversa, numa rede social, num chat,
é comum a gente usar emojis, né? No lugar de quê? Das interjeições, que são aquelas palavras que expressam emoção, tipo oba, viva, ufa, eita. Tudo isso é marca de função emotiva da linguagem. Vocês só têm que ter cuidado com uma coisa. Função emotiva não é a mesma coisa que função poética. As pessoas confundem porque as duas aparecem no poema. Mas a função emotiva, ela expressa o sentimento, não tem que ser de forma poética. Eu digo para você, hoje estou muito aborrecido, muito nervoso. Isso é emotivo, mas não é poético. Poético, se eu dissesse, estou me sentindo o furacão Katrina pronto para engolir uma cidade. Aí seria emotivo e poético, porque eu estaria usando um recurso, um artifício da linguagem. A função emotiva é a expressão do sentimento. Aí nós temos um exemplo. Como eu gostaria de estar envolvido pelos teus braços, num abraço sincero, minha boca tocando a tua, provando o doce mel do amor. Minhas mãos estariam te acariciando, tuas mãos por entre as minhas, meus olhos fixos nos teus, contemplando tua beleza. E neste momento infinito, tu me trarias uma sensação de sermos os únicos habitantes do universo. A presença de outras pessoas à nossa volta não seria percebida e não incomodaria. Mas a realidade não é essa. Estou me sentindo vazio devido à tua ausência e simultaneamente cheio de saudades, de teu perfume, de teus cabelos, enfim, de tua pessoa. Bom, dá para ver que é emotivo por quê? Ele usa a primeira pessoa, está falando dele, dos sentimentos dele, né? Ele fala minha boca, eu, minhas mãos, meus olhos, tudo eu, meu, eu. Beleza. Mas não é só isso. Repare este como aqui. Como eu gostaria. Este como é um advérbio de intensidade que reforça o sentimento dele. Você percebeu que ele terminou o período aqui, ó, com ponto de exclamação? O ponto de exclamação é uma marca da função emotiva. As reticências que aparecem aqui, ó, são marcas de função emotiva. E outra, a escolha das palavras, dos substantivos, dos adjetivos. Olha isso aqui. Estou me sentindo vazio. Reparem a palavra vazio. É um adjetivo que dá nome a um sentimento, dá nome ao estado de espírito dele naquele momento. Tudo isso é função emotiva. Tudo bem? Olha só, um depoimento de alguém numa publicidade, ó. Trabalhar na Virbac é uma experiência única, pois aqui sabemos exatamente o que esperam de nós. Temos voz ativa, autonomia e liberdade para criar, o que é essencial no mundo de vendas. Um dos valores, a descentralização, é levado à risca. E com isso temos oportunidade de nos desenvolvermos nas mais diferentes áreas, em constante aprendizado. Além disso, somos muito bem reconhecidos pelo nosso trabalho. O time como um todo está focado em crescimento sustentável, tanto que somos a empresa de saúde animal que mais cresce no mercado de ruminantes brasileiro. Há alguns anos consecutivos. Faltou o H aqui. Não fui eu, né? Como médico veterinário de animais de produção, sinto muito orgulho do que fazemos aqui, que é levar soluções em saúde e bem-estar animal aos produtores rurais, ajudando a desenvolver a pecuária brasileira. Reparem, meninos, nós temos o ponto de exclamação no final de cada frase, de cada parágrafo, mostrando que ele está tentando expressar a satisfação, né? E essa satisfação você vê na cara dele, no sorriso dele. A função emotiva está aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? E na parte do texto, o fato de ele usar a primeira pessoa, né? O fato de ele usar um advérbio de intensidade, né? Somos muito bem reconhecidos pelo nosso trabalho. Uma coisa é você ser reconhecido, outra coisa é você ser muito bem reconhecido. Tudo isso ajuda a intensificar
a expressão dos sentimentos. E aqui no final, ó, sinto muito orgulho. Tá vendo? Ele usou a primeira pessoa, ele usou a palavra orgulho, que dá nome para um sentimento, né? E ainda usou muito para poder intensificar o que ele está sentindo. Isso é função emotiva. Mas aí eu pergunto a vocês, é função emotiva, mas é poética? Não. Ele está sendo só emotivo. Ele não usou nenhum recurso poético. A gente tem que aprender a fazer essa distinção, tá? Se você vai prestar um depoimento, fazer um boletim de ocorrência porque sofreu um assalto, você provavelmente não vai usar a função poética, mas provavelmente você vai usar a função emotiva. Entende o que eu estou dizendo? Tá? Então isso é importante, viu? Aí nessa tirinha, a gente já mistura função emotiva com poética, ó. O ratinho está treinando para impressionar a ratinha. Então ele repete, ó, gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. E aí ela chega. Oi! E ele, todo sem graça, todo desconcertado, tenta se lembrar, mas não consegue, e diz, gatinha, as coisas ficam brilhantes. Dá para perceber que ele ficou nervoso e se esqueceu que ele havia ensaiado. Aqui, enquanto ele está ensaiando, você percebe a função emotiva, não percebe? Ele está ou não está expressando o sentimento dele? Está. Por quê? Primeiro que a frase está em primeira pessoa, ó. Quando te vejo, tá vendo? Termina com um ponto de exclamação. Olha os gestos dele, pondo a mão no peito, estendendo os braços, né? Como se estivesse se expressando. Por isso que o nome é função expressiva. Entendem o que eu estou dizendo? Viu? Beleza? Agora, ele faz isso de uma maneira poética, porque ele usa aqui um artifício da linguagem que nós chamamos de hipérbole, uma figura de linguagem. Então, aqui sim, a gente pode dizer que há uma mistura de função emotiva com função poética, tá? Isso precisa ficar claro, a gente precisa entender a diferença. Tudo bem? Marcela, sinto muito, fale com ela, que infelizmente eu não posso segurar aqui, viu? E que eu torço para que ela consiga voltar, tá bom, meu amor? Tá? Eu estou gravando a aula, semana que vem a gente vai retomar isso, mas não há muito o que fazer, né? O nosso tempo está curtinho, tá bom? Agora, gente, sim, agora sim, né? Ah, tudo bem, Marcelo, eu percebi isso, eu sei que foi gentileza da parte dela, né? Mas vamos lá, gente. Foi delicadeza, né, Marcelo? Olha só, função poética. Nessa função, o emissor foca na maneira de a mensagem ser transmitida. E por isso preocupa-se com a escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem e de outros recursos estéticos. Galera, como que vocês vão perceber que há função poética num texto? Entenda uma coisa, função poética não vai existir só em poema, não. Pode existir numa conversa informal, pode existir num anúncio publicitário. Quando você perceber que houve preocupação artística, que houve empenho criativo, tratamento estético dado à mensagem, é porque a função poética está presente. Ou seja, o uso de diferentes artifícios, de diferentes recursos da linguagem para tornar o texto singular, único, diferente, atraente, curioso, peculiar, interessante. A função poética trabalha para isso, para tornar o texto peculiar, singular, interessante. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Então vamos ver como que funciona isso na prática. Ó, eu tenho aí o Trem de Ferro, do Manuel Bandeira.
Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca, é seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força, muita força. Tá vendo? Quer dizer, você percebe que o foco do Manuel Bandeira não é no conteúdo, mas é na forma, é na estética, é na criatividade. Ele se preocupou com a escolha da palavra, com a sonoridade, com o tamanho dos versos para criar ritmo, rima, o próprio som do trem em movimento. Entende? Então, isso é função poética, a preocupação estética, estilística, que agrega ao texto criatividade e singularidade. Quando eu falo singularidade, no sentido de tornar o texto único, criativo, peculiar, interessante. Artisticamente interessante. Tá? Uma letra de canção. Fora de si. Eu fico louco, eu fico fora de si, eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vá embora, eu fico fora de si. Eu fico oco, eu fico bem assim, eu fico sem ninguém em mim. Olha que bacana. Vocês já viram esse texto em um momento, numa lista que eu liberei para vocês. Mas agora o nosso foco é o seguinte. Reparem que o eu lírico está louco, está fora de si. Para poder reforçar essa ideia de estar fora de si, ele produz alguns desvios gramaticais. Vocês perceberam? Ele diz, eu fica assim, eu fica fora de mim. Nós sabemos que a gramática não aceita eu fica. Mas você sabe que aí nesse poema, nessa letra de canção, melhor dizendo, tem tudo a ver. Por quê? Porque ele está fora de si. Então é natural ele cometer esses delírios, esses desvios. Vocês entendem? Então onde está a função poética aí? No uso criativo que foi feito da linguagem. Nos artifícios, nos recursos utilizados para produzir singularidade, para produzir efeitos no texto. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, figura de linguagem, sim, mas não apenas, né? Todas as figuras de linguagem, né? Metáforas, metonímias, hipérboles, polissíndetos, tudo tem a ver com função poética. Mas não é só função da linguagem. Até os desvios gramaticais, como aconteceu aí. Por isso que nós falamos que houve aí a chamada licença poética. Entende? Porque é a linguagem poética que está em questão. Publicidade. Eu tenho a publicidade aqui, ó, dos iogurtes Batavo, dos produtos Batavo, que tem como apelo publicitário, né, a saúde, o bem-estar, né, um corpo em forma. E aí eles constroem no anúncio, na parte verbal do anúncio, eles produzem um jogo de sentido com a palavra saia, né? Eles dizem, use saia. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Repararam que ao mesmo tempo que é a palavra saia, o substantivo saia, é o verbo sair. Esse jogo polissêmico é criativo, agrega valor criativo e singularidade para o texto. Porque ninguém é obrigado a ler um anúncio publicitário. Então, eles têm que ser criativos. Por que razão? Primeiro, para você memorizar facilmente, né? E segundo, para que atraia a sua atenção, para que você se lembre disso por mais tempo. Entende o que eu estou dizendo? Bem criativo, né, Marcelo? A mesma coisa acontece com a rima. A rima é um recurso da função poética. Tomou Doril, a dor sumiu. E essas rimas fazem com que o apelo publicitário se fixe na nossa mente, às vezes eternamente, né? Porque desde que eu me entendo por gente que eu conheço, essa rima, esse slogan, né?
Doril tomou Doril, a dor subiu, né? Isso é função poética, tá? A função poética, ela aparece até no texto em prosa. Não tem que ser poema, pode ser um texto em prosa. Por exemplo, eu vou ler só um trechinho para vocês e vocês vão me dizer. Ó, ventava muito. A lua estava enorme e quase cheia na noite do primeiro aniversário da morte do filho do japonês. Ventava muito. Da estrada, das ruas de terra batida, subia poeira fina, asfixiante. Os galhos nus gemiam. Nas encostas, a relva tremia. Ventava muito. A água da enseada se encrespou de pequenas ondas sussurrantes, batendo nos rochedos limosos, nos cascos dançantes dos barcos parados, rolando seixos, já redondos e polidos, búzios irisados de cores. Ventava muito. Tá vendo, gente? Fica claro que o que se quer é fazer uma descrição daquele vilarejo, revelando a melancolia, a tristeza, a angústia que se abateu sobre aquele lugarejo no aniversário da morte do filho do japonês. Vocês perceberam a repetição do ventava muito? Sentiram? Né? Vocês perceberam a presença da personificação? Quando ele vai descrevendo o ambiente, né? Ele fala que os galhos gemiam, ele fala que a relva tremia, ele repete o gerúndio aqui, ó, rolando, para dar a ideia do movimento da maré, aquele movimento contínuo, sussurrante. Entendem? Ela, a Malu de Ouro Preto, que é a autora desse texto, ela consegue imprimir no texto o que nós chamamos de atmosfera dramática. A gente quase que sente o frio e a angústia, né? Desse cenário, dessas circunstâncias, né? Não é emotivo, sabe por quê, Camila? Sabe por quê? Não há a expressão pessoal. Você tem que entender que o texto está todo em terceira pessoa. Ela está falando de alguma coisa e não dela mesma. Se ela estivesse falando disso tudo acontecendo dentro dela, seria função emotiva. Mas o olhar dela está no vilarejo. Ou seja, é o olhar no exterior, na terceira pessoa, e não na primeira. Tá? Agora, se ela dissesse... meus sentimentos se agitam como poeira fina ao vento. Meu corpo geme. Meus pelos tremem ao sabor do vento. Eu choro muito. Aí seria função emotiva, tá? Mas o texto aí é poético. Vocês têm que entender que esses recursos da linguagem, entendam isso. Esses recursos da linguagem, metáforas, metonímias, repetições, hipérboles, tudo isso é da função poética, não é da função emotiva. Eu vou repetir o que eu falei no começo da aula. Você pode ser emotivo sem ser poético. Você pode dizer, caramba, eu estou tão preocupado com a minha saúde, com o meu bem-estar, essa pandemia toda. Eu não tenho dormido direito, eu tenho ficado ansioso, triste. Isso é emotivo, mas não é poético. Por quê? Porque eu não estou usando artifícios. Eu estou usando a linguagem crua. Vocês entendem a diferença? Hein? Vocês entendem? Tá? A linguagem crua. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Tá? A função poética não é linguagem crua, é linguagem artificial, cheia de adereços. A função emotiva é a expressão do sentimento cru, do jeito que ele veio ao mundo. Vocês estão entendendo? Tá? Tem sim, Camila. Tem sim. Não é? No Enem digital apareceu uma questão com as duas funções, a emotiva e a poética. Mas se você entende isso que eu estou falando, não tem como confundir, tá?
Pode sim, Marcela. Pode. Por exemplo, se houvesse muitos pontos de exclamação, porque as reticências, elas também servem para a função poética, né? Mas se tivesse muito ponto de exclamação, por exemplo, já seria um indício de função emotiva. Não que o texto fosse predominantemente emotivo. Eu vou te dar um exemplo. Apareceu uma reportagem falando sobre os catadores de lixo, né? E aí, em determinado momento, o jornalista, isso numa reportagem, em determinado momento o jornalista fala assim: diariamente centenas de catadores de lixo se aglomeram em frente a uma das filiais do McDonald's para uma deplorável cena. Não tem primeira pessoa. O texto é predominantemente informativo, mas esse adjetivo deplorável, ele é expressivo, porque ele revela a avaliação pessoal de quem está escrevendo. Ele revela o sentimento de indignação de quem está escrevendo. Então, é um indício de função emotiva. Mas eu não posso dizer que o texto é predominantemente emotivo. Tá bom? Entendeu? Viu como que é fácil? Não é difícil não, gente. Não tem segredo não, tá? Agora, guardem isso. É isso aí, seria referencial. Muito bem. Guardem isso, ó. A função emotiva é a expressão do sentimento cruamente, de maneira crua, sem recursos criativos. Agora, quando você expressa o sentimento usando metáforas, metonímias, repetições e etc., você está usando função emotiva combinada com a poética, tá bom? Igual o Ratinho fez quando estava ensaiando, tá bom? Tudo bem? Entenderam essa diferença? Beleza. Função apelativa, também chamada de conativa, é caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o foco é no receptor da mensagem. Então, eu foco no outro. É um canal de comunicação direta com o outro, tentando afetá-lo. Afetá-lo para convencê-lo. E como que eu afeto? Tá aqui, ó. Tem algumas características aqui, ó. É muito comum verbo no imperativo, o uso do pronome você e de outras formas pronominais que possibilitem o direcionamento do discurso à segunda pessoa, ou seja, que mostrem que você está falando com alguém, né? Vocativos e etc. Tá? É a linguagem muito presente nos anúncios publicitários, nos discursos políticos, em sermão, né? Quando o celebrante termina o texto dizendo: portanto, meus irmãos, sejamos bons, sejamos caridosos. Isso é função apelativa. Ele está chamando, ele está invocando, ele está convocando, melhor dizendo, né? Para a ação, para a luta, entendem? Então, a função apelativa, ela sempre vai ocorrer num canal de comunicação direta. Ou seja, quando você estiver falando não sobre alguém, mas com alguém. Entende? Ó, compre batom. Compre batom. Compre batom, seu filho merece batom. Né? Primeiro, não é só por causa do compre, né, gente? Olha a imagem. O olhar dele, as mãos direcionadas, quase saltando para fora do anúncio, né? Como se estivessem hipnotizando você, né? Tudo revelando essa comunicação direta, esse canal que te afeta de uma maneira mais direta, mais intensa, né? Tentando estimular em você algum tipo de reação, algum tipo de comportamento, né? Tentando convencer você, né? E isso passou na TV. E eu fiquei apaixonado por Batom Garoto por causa dessa propaganda. Aí minha mãe, às vezes, não conseguia trazer, levava uma bala
chamada bala Zitabira de coco, que colava o papel assim, era horrível. Tenho trauma dessa bala até hoje. Mas vamos lá. Seguindo. Não tenha vergonha de pagar menos. Tá vendo? Eu tenho o não tenha, que é imperativo negativo, né? Ela já está dando um comando para você, mas olha os dedos dela, olha o olhar dela. Não é só o verbo não tenha, né? É o olhar, é a posição das mãos, mostrando que a comunicação é com você. Ela quer interferir, ela quer te convencer, tá? Isso é função apelativa. Ó, você sabe onde mora o perigo. Acabe com ele. Olha o uso do você aqui. Tá vendo? Olha o uso do acabe aqui. Tá vendo? É muito comum em anúncios publicitários. Mas não é só, como eu disse, você pode encontrar essa linguagem em sermão, em discursos políticos, no manual de instruções, né? Faça isso, ligue isso, conecte isso, receitas culinárias e etc. É o que ajuda a caracterizar a tipologia injuntiva. Lembram da injunção? É isso aí, tá? Função metalinguística. Gente, o que é a função metalinguística? Ela vai ocorrer quando determinada mensagem estiver centrada no próprio código. Ou seja, foca na linguagem pela qual se dá determinado ato comunicativo. Entenda a linguagem assim, língua portuguesa, mas também linguagem artística, como a musical, literária. Vamos pensar também na linguagem publicitária, linguagem de uma maneira geral. Se o texto, se a mensagem focar nos próprios elementos que constituem aquela linguagem, você vai ter função metalinguística. Por isso que o dicionário, as gramáticas, são metalinguísticos, né? A mensagem foca na própria linguagem daquela mensagem. Entende? Então, metalinguagem se dá assim. Quer ver só? Reparem bem, hein? Vou passar. O que foi? Aí ele diz, não sei se olho para você ou para o balão. Você percebeu que o autor desse texto explorou um dos elementos que compõem a mensagem, que é o próprio balão? Tá percebendo? Isso é metalinguagem. Aqui, ó, acesse sua conta com a mesma facilidade de virar esta página. Repare, eu tenho uma mensagem publicitária, não tenho? O que ele explorou dentro da mensagem publicitária? Um dos elementos que constituem a linguagem publicitária, que é a revista, o suporte, onde aparecem os textos. Ele diz, acesse sua conta com a mesma facilidade de virar esta página. Então, eu tenho uma mensagem publicitária que explora um elemento que compõe a mensagem, a linguagem publicitária. Isso é metalinguagem. Em poemas, por exemplo, gente, isso, só que a criatividade aí, Camila, não é a criatividade poética, que se vale daqueles artifícios que nós discutimos. É uma criatividade que explora os próprios elementos constituintes daquela linguagem. Ou seja, é uma criatividade que explora o próprio código. Por exemplo, eu tenho um poema. Quando é que um poema vai ser metalinguístico? Quando a mensagem explorar os próprios elementos da linguagem poética. Ou seja, quando um poema falar do poema, falar da poesia, falar de linguagem poética. Tá? Eu não vou ler o texto, porque o nosso tempo está curto, tá bom? Mas vocês já entenderam o que eu quis dizer aqui, não já? Tudo bem até aqui? Por exemplo, isso aí. Eu tenho aí, olha só, uma tirinha. O quadrinista, né, ele explora um dos elementos da linguagem dos quadrinhos.
para poder produzir humor. É uma tirinha que explora um dos elementos que compõem a linguagem das tirinhas. Ou seja, o seu formato. Você percebeu que o Garfield, ele pula no segundo quadrinho e esse quadrinho se altera, se deforma por causa do peso dele, por ele estar gordo? Então, a linguagem dos quadrinhos explorando um dos elementos que compõem a linguagem dos quadrinhos. Vocês estão entendendo o que é a metalinguagem? Bacana isso, né? E a função fática? O que seria a função fática, gente? Ela tem o objetivo de estabelecer, manter ou interromper a comunicação. É aquela linguagem que se preocupa com o canal de comunicação. Quando você pega o telefone e fala alô, esse alô é uma expressão fática. Por quê? Por meio dele, você está estabelecendo o canal de comunicação. Quando você está ouvindo alguém ao telefone e fica assim, ó, sei, sei. Isso é função fática, porque você está tentando manter o canal de comunicação. Quando você, dentro do elevador, fala para alguém, bom dia, tá quente hoje, né? Isso é função fática, porque você está estabelecendo o canal de comunicação. Entende? A função fática, ela visa estabelecer, manter ou interromper o canal de comunicação. No final da aula, eu vou dizer, então tá, é isso. Quando eu faço isso, eu estou interrompendo o canal de comunicação. Então, a função fática aparece em expressões relacionadas ao canal de comunicação. O né, que o professor usa muito durante a aula, né? Serve para testar o canal de comunicação. É uma marca de função fática. Olha que símbolo legal para a função fática. Tá vendo? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí? Me dá um dinheiro aí? Tá vendo? Esse ei, tá certo que eu tenho um apelo também, me dá. Mas antes desse apelo, ele chama. Ei, você aí. Isso é função fática. Ó, um simples estalar de dedos para chamar a sua atenção é função fática. Tudo bem? Tchau. Beijão, obrigada, tá? Obrigado, eu que agradeço. Com Deus. Tchau.